Hoje eu tô aqui no apartamento 15 de outubro, ou 15/10, e eu quero te mostrar todos os detalhes desse projeto que tá incrível, olha só. Você já sabe, se quiser continuar acompanhando todos os projetos, é só se inscrever aqui no canal e deixar o seu comentário também do que você achou no final. Então, vou começar aqui pela parte da entrada. Essa é a entrada do apartamento e hoje a gente tá desfalcado, porque uma luminária aqui quebrou um dos globos, né? Mas a ideia é que a gente tivesse um cantinho logo na entrada para chave e para dar aquela olhadinha no espelho. Esse hall de entrada é todo amadeirado. Aqui a gente também tem a parte dos disjuntores do apartamento e da parte da lógica, né? E a gente conseguiu esconder isso através de um painel que tem tudo organizadinho aqui dentro para ficar mais discreto. Porque imagina, um apartamento lindo desses com esse quadro de luz aqui não ia ficar muito bacana, né? Na entrada, a gente também tem um cantinho que eu amo, que é o lavabo. O lavabo a gente fez ele com a pedra moledo, que é essa pedra aqui. Ela também repete em outros lugares do projeto. Espelhão iluminado. Essa textura da parede chama branco gatinho, é uma textura veludada da coral incrível que traz bastante movimento. Não deixa aquela parede lisa assim. Esse mármore é um mármore vivid green. Ele é um mármore verde com alguns veios mais dourados, mais marrons assim. E todos os metais desse projeto são pretos. A gente já começa a ver um detalhe que é especial e que acontece em todos os outros ambientes também, que é essa serralheria assim em barrinhas. A gente desenhou esse detalhe de serralheria, que é uma barra que passa e outras duas, e especialmente para esse projeto. E ele acontece em vários lugares diferentes aqui. Depois que a gente fecha aqui a porta do lavabo, a gente tem um painel contínuo, né? Porque essa porta é completamente oculta no painel. É o que a gente chama de porta mimetizada. Depois, vindo para a área comum do apartamento, a gente tem o Joey e tem aqui a área de sapateira. Essa sapateira foi projetada com gavetões ali, um espaço para plantinha e também uma área de painel. A gente fez num tom de laca que chama baleia azul. Essa laca é a mesma cor que a gente tá usando aqui, mas aqui eu chego depois para explicar para você. Eu adoro esse detalhe frisado aqui, que a gente deixou mais ou menos de 10 em 10 centímetros. E aqui uma área de cabideiros. Esse cabideiro foi feito especialmente para o projeto. A gente achou um profissional, né, LW maravilhosa, achou um profissional que fazia esses trabalhos em couro e ele fez pra gente toda a estofaria, isso aqui e um detalhe lá da adega. Aqui também tem uma iluminação estratégica posicionada aqui em cima das plantinhas e aqui o que continua é o painel da TV. Olha que bacana, toda a cozinha é integrada, né? Então a gente fez esse painel contínuo e ali para dar o acabamento do hall com o painel da TV a gente fez esse canto curvo que abraça também essa sapateira. Eu acho que esse daqui é um dos meus ângulos preferidos desse projeto. Olha que linda a saída da casa. Esse painel aqui de TV, ele é feito em pedra e na verdade esse volume ele já existia antes, exatamente assim. A gente só aproveitou e revestiu ele dessa pedra que é a pedra moledo. E olha que trabalho artesanal mais lindo, todas essas juntas perfeitamente encaixadas, né? Assim como é ali no lavabo. Aqui também o pessoal, né, conseguiu fazer um canto 45 graus, um acabamento que é muito legal, muito difícil de fazer, ainda mais numa pedra como essa. Para tirar o ar-condicionado das paredes, a gente levou ele pro forro, né? Esse é o cassete de uma via. E aqui, ali naquele cantinho que sobra, a gente locou os equipamentos. Para fazer isso, a gente precisa criar por dentro da parede uma passagem que leva as coisas até ali. Daí ali fica a internet, né, e outras coisas. Tá vendo que não vai até o chão a serralheria? Que aqui tem a cama de um indivíduo especial, né? E aqui, bagunçado ou não, a gente nem mexe, que é a cama do Joey. Aqui o detalhe de serralheria novamente, né? Para vestir a casa, a gente usou essa cortina, que é uma cortina de trilho wave, off-white, como bate alguma luz aqui, também tem um blackout ali por trás. Essa sala, ela é super ampla, ela é dividida em dois ambientes, a área de jantar e a área de estar. E aqui na área de estar, a gente também colocou esse tapete de trama natural que tem as cores do projeto. Ele tem um tom de cinza, um tom mais quente e um tom azulado. É da Artesã Tapetes. E daí também ajuda a delimitar melhor esse espaço junto do sofá. Já na sala de jantar, a gente tem
a parte da mesa, que é uma das minhas partes preferidas, porque essa mesa é um desenho nosso. Ela é um design que a gente fez especialmente para esse projeto, com 2 pés separados, um mais oval e aqui esse daqui, que é redondinho, com essas cadeiras que são da Muma, são cadeiras estofadas em couro, e aqui o formato dela é completamente orgânico, uma peça única de mármore. Esse mármore aqui chama Monte Cristo e ele foi recortado aqui exatamente no formato do nosso projeto, com um pendente de bolinhas aqui em cima. Tá vendo esse plano de fundo azul? É o mesmo azul ali da entrada, também se chama baleia azul, mas aqui a gente tá aplicando a pintura fosca na parede, junto de um móvel que é feito em laca. Essa laca aqui é algo que eles conseguem reproduzir a cor num código que se chama RGB. Então a gente passa o mesmo RGB da parede, que é o código da cor, e o pessoal da marcenaria consegue fazer igual. Nem preciso dizer o charme que fica esse barzinho aqui, né? O barzinho, ele é feito em pedra. Ele é um nicho de pedra, onde a gente coloca aqui um friso de iluminação, tá vendo? E esse friso dá o efeito das garrafas iluminadas, como você tá vendo. O que acontece? A gente faz isso de pedra, que é para garantir que qualquer vazamento, né, na hora de virar uma bebida, montar um drink, não vai danificar o móvel. Então, cria um ponto de destaque e também resistência. Ali embaixo a gente também usou uma fita LED para fazer uma iluminação indireta. A iluminação noturna desse apartamento é muito legal. Depois eu deixo um vídeo aqui para você espiar. E aqui logo ao lado a cozinha, que é um dos pontos altos, na minha opinião. Enquadrou essa cozinha num painel de madeira. Eu falei ali pra você da curvinha, né? Então ela fica toda nesse painel de madeira, que é no tom carvalho malva. Ali tem um espelho para rebater a vista, para trazer mais luz, mais profundidade para a sala. E aqui a gente fez todo um cantinho curvo num MDF que chama Alecrim da Guararapes. Tá vendo que todos os detalhes desse apartamento são em serralheria preta, em metal preto, né? Tem aquele nosso design especial que eu contei pra você. É porque nossos clientes casaram no dia 15 de outubro, que é o título desse apartamento. E no lugar que eles casaram, toda a arquitetura do lugar tinha esses detalhes em preto. E esse é um dia muito significativo, muito especial pra eles. E a gente trouxe isso pra dentro do projeto através de todos esses detalhes. Então a banqueta também é preta, a cozinha tem puxadores, tem os detalhes pretos. E a nossa cliente ama cozinhar. Originalmente no projeto, esse fogão ficava em outra área, mas a gente resolveu trazer ele para cá porque, até vou abrir aqui a cortina para você espiar. Esse projeto tem uma vista super ampla e linda da cidade. Dá para enxergar assim, ó, um pôr do sol lindo aqui no final da tarde. E a ideia é que ela pudesse cozinhar integrada com essa vista, olhando para o pessoal que está na sala, conversando com as pessoas que estão aqui e vendo tudo que está acontecendo. Por isso a gente precisou usar uma coifa ultra potente e também fazer um deslocamento de pontos para que esse fogão chegasse aqui nessa área. Essa cozinha, ela tem uma bancada, né, com o canto curvo, que é uma espécie de península aqui, é assim que a gente chama essa ilha que sai da parede, e aqui a gente colocou umas banquetas. Quando a banqueta, ela tem que ter a altura da bancada, o encosto dela precisa ser mais baixo, precisa ser de 65, que foi exatamente o caso aqui. Aqui, a gente também tem um cantinho de churrasco. Os apartamentos aqui no sul, eles sempre têm essa parte da churrasqueira, a gente deixa uma tampa aqui em marcenaria, então essa área aqui é a área de cozinhar da casa. Ali tem uma pia de apoio, tem o filtro também, tem cervejeira, forno, aqui tem aqueles gavetões de temperos que eu adoro, né, que é super útil do lado do fogão, e aquele detalhe ali eu preciso mostrar mais perto para você, que é o detalhe da adega. Essa adega, ela foi feita a partir do nosso projeto de serralheria e combinada com o couro, mesmo couro que tem ali na entrada do projeto. O que acontece? A gente tem uma estrutura aqui, né? E a gente mandou fazer essas tiras de couro. Elas passam aqui pela serralheria, tem um pino que segura elas e elas apoiam exatamente as garrafas de vinho. Olha que charmoso, bem nessa área aqui, que é uma área mais de lazer. Aqui também tem prateleiras para decorações, para outros itens. E aqui também tem a área de lavar, né? Se aqui era a área de cozinhar, aqui é a área de lavar. E na área de lavar, a gente também tem a máquina de lavar louças, tem a cuba, tem a calha úmida, dosador de sabão. Isso aqui é muito legal, que é aquela torneirinha, assim, o chuveirinho da água.
E essa cuba também cheia de acessórios, esses acessórios todos de funcionalidade da cozinha. Tem uma coisa legal que eu vou mostrar pra você aqui, que é o triturador. O triturador, a gente precisa deixar esse botão aqui e ele funciona nessa área. Não é perigoso, tá? Ele é todo seguro aqui dentro. O único ônus dele é que ele ocupa bastante ali de dentro, ó. Não vou mostrar aqui, mas ele tem uma caixa bem grande aqui dentro. Para que serve isso, né? Para aqueles dejetos mais orgânicos que ficam no prato, enfim, resto de comida, eles serem eliminados e daí de uma forma mais fácil, né? Ficar tudo mais higiênico aqui. A gente tem uma bancada em quartzo branco, ela é toda fininha, assim como essa daqui, só na espessura da pedra. Ali tem gavetão. A gente deixou um espaço para uma hortinha que ainda não tá preenchida, só para as fotos de hoje que ela tá com esse verdinho, né? E aqui em cima, uma área de cristaleira. Essa cristaleira, ela é toda iluminada. E aqui embaixo, a gente tem uma área de temperos, que também era super importante, né? Um detalhe para todos os temperos deles, eles adoram cozinhar e ficarem super expostos. Deixa eu te mostrar um detalhe dessa cristaleira. As iluminações dela são verticais. A gente fez assim que é para essa prateleira subir e descer. Tá vendo que tem uns pininhos ali? Com isso, a gente consegue, por exemplo, ajustar aqui para taças maiores, né? Tirar para um item maior ainda. Tem mais flexibilidade no móvel. Porque se a iluminação ficasse na própria prateleira, a gente não ia conseguir ter esse ajuste. Aqui, quando a gente estava colocando os itens dentro, a gente precisou fazer esse ajuste aqui para os nossos clientes. Nessa área aqui atrás fica a parte da geladeira. Essa geladeira tem armário ali em cima, tem uma despensa aqui na lateral. E no projeto, originalmente, desse apartamento, a churrasqueira, ela parava um pouquinho antes. O que a gente fez aqui? A gente cresceu esse pedacinho de parede para ele esconder a lateral da churrasqueira, pra gente não ficar com uma lateral do móvel exposta. Então, a visão de quem olha essa cozinha da sala é muito mais elegante, muito mais limpa, porque não tem esse pedaço de móvel aqui, né? A gente planejou esse esconderijo pra geladeira ficar um pouco mais discreta. Ali fica a lavanderia, tá? A bagunça da nossa produção ali, então eu não vou te mostrar hoje, mas ela é igualzinha à cozinha, a materialidade é muito parecida. Tem uma coisa que a gente tem que cuidar com essas geladeiras maiores, assim, de 2 portas, é que elas não podem ficar muito encostadas numa parede, nem de um lado e nem de outro, porque quando essa porta abre, o giro dela é super amplo aqui, essa espessura, e ela pode bater na parede. Então, o ideal é sempre colocar ela de uma forma centralizada, que ela não fique próxima de parede nas laterais, senão ela não vai abrir. Essa dica vale ouro, hein? Esse aqui é o quarto do futuro dos nossos clientes, porque eles não têm filhos ainda hoje, mas a gente já deixou planejado o futuro e eles já executaram a parte de marcenaria, a parte mais grossa de marcenaria. Vou começar te mostrando o banheiro, porque esse é uma suíte. Esse banheiro, a gente não mudou o revestimento que a construtora entregou. Ele segue o mesmo, é um revestimento branco, super discreto. Eles já entregaram também com um nicho ali dentro, que facilita um pouco, né, que normalmente é uma coisa que as pessoas querem. E o nosso trabalho foi complementar aqui com essa marcenaria. Essa marcenaria tem alguns truques, tá? A gente primeiro fez um móvel com portas de correr, em função do vaso, né? Porque portinha de abrir aqui não ia funcionar legal. Ele tem esse ripado que é de 2 com espaçamento de meio, então é um ripado que fica bem justinho assim. E essa bancada de pedra a gente substituiu então fazendo esse frontão aqui também, para trazer um charme a mais, né? Um revestimento diferente, pelo menos nessa parte aqui atrás da cuba. Essa cuba aqui é um modelo que a gente gosta muito, vou deixar o modelo para você aqui. E essa torneira aqui é da Docol. Agora, olha esse armário superior. Ele cabe muita coisa dentro, porque ele tem essas portinhas aqui, né? Então, a gente tem muita área de armazenamento. Tem essa iluminação lateral dos 2 lados, que cria uma iluminação frontal bem interessante. Iluminação indireta ali embaixo. E um detalhe importante é que, como a gente não trocou o revestimento, para trazer elétrica para alimentar esse móvel, a gente precisou trazer ali do forro, por isso que ele vai até em cima. Às vezes a gente deixa um pouquinho afastado do forro, com iluminação embaixo e em cima, mas aqui não foi o caso, que a gente não podia fazer isso para iluminar, né? E fica um banheiro super universal, discreto. E agora
agora eu vou mostrar pra você um pouquinho mais do quarto. A parte de produção que ninguém vê é a bagunça, né? Olha que a bagunça que a gente fez. Essa parte aqui a gente não tá fotografando porque tá sem o colchão, mas essa parte aqui tá super pronta. É a parte do armário. Esse armário aqui, quando eu botei ele no Instagram, foi um hit. As pessoas gostaram muito porque ele é realmente muito bonito. Aqui a ideia foi fazer portinhas ventiladas, porque até os nossos clientes terem filhos, vai demorar um tempinho e eles vão guardar aqui coisas que eles não usam com frequência. Então é legal ventilar isso através da palha indiana. Palha indiana é esse material aqui, que nesse caso a gente usou uma sintética branquinha, assim. E também fez a combinação com a MDF areia, que é o mesmo que tem ali no banheiro. Ali em cima a gente fez uma área de armazenamento menor, né? Uma portinha menor. E aqui a gente deixou ela fixa por causa do ar-condicionado. Esse desenho aqui se justifica porque a gente sempre soube que o ar-condicionado ia bater nessa área. Não queria fazer o armário aqui na entrada, né? Porque não tem profundidade, então a gente precisou criar uma estratégia de fazer aquela fita, deixar uma portinha fixa, mas mesmo assim aquele canto é acessível por essa portinha aqui. Como esse é um quarto do futuro, a gente também já deixou uma escrivaninha evolutiva aqui e que sai aqui da parede, porque depois, se aqui couber uma poltrona de amamentação, um outro tipo de cômoda, os nossos clientes têm essa flexibilidade. Essa marcenaria aqui, ela já tá toda iluminada também, né? Já prevendo algumas iluminações indiretas. E no futuro, quando esse quarto for ocupado, essa cama aqui também pode sair e depois voltar. Então assim a gente criou um espaço flexível, manteve aqui uma área bastante livre, já pensando nos layouts do futuro, que inclusive no projeto a gente projetou algumas posições de layout para os nossos clientes verem. Esse quarto aqui é a suíte do casal. Aqui a gente tem um banheiro muito parecido com aquele banheiro do outro quarto que eu mostrei pra você. Mas olha só, a gente tá repetindo algumas soluções do projeto, como aquele canto curvo, ripado lá da cozinha. Ele também aparece aqui, só que aqui ele é madeirado, ele tem o puxador preto, né? Aqui, aquele detalhe de serralheria também existe. A gente fez aquela solução de subir o frontão, porque o revestimento da construtora foi mantido, e a marcenaria também aproveita esse armário superior com a iluminação frontal, com a iluminação indireta, vindo com a alimentação lá do forro. Aqui, quando a gente tem o vaso nessa posição, ou a gente faz as portas de correr, mas nesse caso o armário era super grande, né? Ou a gente cria alguma solução especial. Aqui a gente deixou uns nichos abertos para cestinhos, organizadores, deixou uma área de gavetas e aqui as portinhas. Mas esse canto aqui, internamente, ele é todo aproveitado, né? Esse detalhe curvo aqui, ele acontece porque tem o shaft aqui, né, do chuveiro, e para não morrer o armário liso aqui nesse canto, ele traz mais uma bossa. O restante desse quarto também é um charme, vou mostrar pra você. Quando a gente entra aqui, tem primeiramente esse painel, que ele é um painel todo em madeira lisa no MDF do projeto. Ali em cima a gente fez uma prateleira que recobre inclusive a porta, deixou umas iluminações direcionadas, ali uma área de penduradores e aqui a gente tem a área de cabeceira. Vou acender essas luzes para você ver que lindo que fica iluminado o efeito desse quarto, porque aquele cortineiro ali também é iluminado. Aqui a gente trouxe um efeito que eu adoro na parede. Isso aqui é um MDF cru aplicado sobre a alvenaria e pintado no mesmo tom da parede. Então ele fica esse ritmo, essa luz que é bem bacana. E aqui a gente também tem uma iluminação de arandelas que pode ser acionada aqui na lateral. Essa arandela é totalmente direcionada. Do outro lado do quarto, a gente também tem armário, né? Isso é uma espécie de closet. E a gente aproveitou para realizar um sonho da nossa cliente, que era ter uma penteadeira. Essa penteadeira, tá vendo que ela compõe com o desenho da mesinha de cabeceira? Essa mesinha também foi projetada por nós. Essa penteadeira aqui, ela tem um visor de vidro. Ela tem aqui uma gaveta, outra gaveta que é fechada e um armário que tem iluminação frontal, que é perfeito para maquiagem, né? Aqui a gente também tem uma cabeceira frisada que recobre toda a parede, bem nessa área das boiseries, e esses frisos, eles são pouquíssimos profundos, é uma máquina que faz no MDF, depois ele é pintado para não ficar cru. É um vinco bem pequenininho. E aqui também ajuda a esconder algumas emendas, né? Porque um painel grande como esse também teria emendas. Duas arandelinhas iguais e um detalhe que eu amo, que é essa cabeceira com canto curvo aqui. Ela tem esse tecido que é um linho.
um ninho mais escuro com essas nuances de branco, que fica perfeito num quarto onde todos os detalhes são branquinhos. O charme aqui também tá nas mesinhas de cabeceira. As duas são iguais, uma do lado do outro lado é só um pouquinho menor. Aqui a gente tá usando a palha indiana, que também apareceu no outro quarto, só que aqui ela tem um fundo, que é pra esconder o que tá aqui dentro da gaveta. Tá vendo esse puxador com cantinho curvo assim? Ele foi feito especialmente para esse projeto a partir daquilo que a gente projetou lá nos nossos desenhos, né? Ele tem uma ergonomia ótima de abertura aqui. Todos os detalhes são estudados, né? Então o Joey dando uma dormidinha, me acompanhando, e ali a outra mesinha que é igualzinha, só que um pouquinho menor. A gente nunca pode esquecer também das tomadas, né? Ali na penteadeira a gente também tem. E esse quarto aqui, a gente tá usando um revestimento de piso, que é o piso vinílico. Esse daqui é da Target, em Joy Papoula. É um tom que a gente sempre usa nos nossos projetos e que eu particularmente adoro. Não posso esquecer de mostrar um detalhe especial pra você. Tá vendo esse puxador aqui? Ele também foi feito sob medida, no mesmo MDF que a gente tá usando aqui no quarto. Essa porta, ela tem uma moldurinha, mas é uma moldura bem fininha. É só um detalhe sobreposto aqui de 2 centímetros pra gente não deixar aquela porta lisa e trazer uma bocinha a mais aqui pra esse quarto que já é super suave. Outro detalhe que é muito importante, eu não podia esquecer de mostrar pra vocês, é esse aqui. Tá vendo que a gente para a cabeceira mais ou menos uns 15 centímetros antes dela encostar na parede? É mais ou menos também a mesma medida lá do cortineiro. A gente faz isso que é pra cortina entrar aqui na lateral, ó. E daí, essa cortina não fica interrompida, afastada da parede pela cabeceira, já que ela tem uma espessura ali. É um detalhe super sutil de acabamento, mas que faz toda a diferença na composição geral do quarto. Se gostou desse vídeo, não deixa de comentar aqui e depois também se inscreve no canal para acompanhar mais vídeos como esse, porque eu sou uma youtuber iniciante.